Quantas vezes você já abriu mão de um princípio seu e chamou isso de maturidade? Pense bem antes de responder, porque essa é uma das substituições mais perigosas que a mente humana faz. Você cede, você recua. Você engole algo que vai contra o que acredita. E em vez de reconhecer isso como o que realmente é, sua própria mente costura uma narrativa mais confortável. Estou sendo flexível, estou evoluindo, estou sendo prático. E segue em frente. Como se tivesse feito algo inteligente, mas no fundo, em algum lugar que você quase não visita, sabe que não foi maturidade, foi rendição. E o mais silencioso nesse processo não é a decisão em si. É o que ela vai acumulando dentro de você ao longo do tempo. Cada princípio negociado deixa um resíduo, uma camada fina de desrespeito próprio que você aprende a ignorar, até o dia em que não consegue mais se olhar no espelho e sentir que conhece quem está ali. Existe uma categoria de pessoas que o mundo tenta dobrar, mas não consegue quebrar. Não porque sejam frias, nem rígidas, nem arrogantes, mas porque carregam algo que poucos sabem nomear com precisão. Um código mental interno. Um conjunto de princípios tão integrado à identidade que nenhuma pressão externa consegue dissolvê-lo completamente. Esse código não é um dom. Não é personalidade. Não é sorte, certo? É uma arquitetura interna, construída, muitas vezes no meio da dor, da traição e da pressão social mais intensa. A pergunta que precisa ficar com você agora não é se você tem princípios. Todo mundo acha que tem. A pergunta real é: o que acontece com os seus quando o custo de mantê-los começa a aparecer de verdade? Porque é exatamente aí que tudo se revela. Pense numa situação concreta. Você está numa reunião, num relacionamento, numa negociação, e percebe que o ambiente inteiro está empurrando você numa direção que vai contra o que você acredita ser certo. Não é uma pressão gritada, sutil. É o silêncio constrangedor depois da sua posição. É o sorriso levemente irônico de quem acha que você está sendo ingênuo. É a frase disfarçada de conselho. Aqui funciona assim, você vai entender com o tempo. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro mais caro da sua vida relacional e profissional. Não o erro de ceder acreditando que estão crescendo. A psicologia chama isso de racionalização. O mecanismo pelo qual a mente constrói justificativas intelectualmente aceitáveis para decisões que, no fundo, foram tomadas pelo medo. Medo de conflito, medo de exclusão, medo de parecer difícil, ultrapassado, inflexível. E o medo, quando não é reconhecido, não some. Ele governa, em silêncio, com muita eficiência. Rei Saul, no Antigo Testamento, é um dos retratos mais precisos disso na literatura humana. Um homem com autoridade real, presença imponente, poder nas mãos, e que perdeu tudo não por incompetência, mas por uma sequência de pequenas concessões aos princípios que havia recebido. Cada vez que a pressão aumentava, ele encontrava uma razão plausível para ceder, e cada razão parecia razoável isoladamente. O problema é que princípios não funcionam isoladamente. Eles formam uma estrutura. E quando você remove peças de uma estrutura com justificativas razoáveis, ela não desaba imediatamente. Ela racha por dentro primeiro. Você já sentiu essa rachadura? Não no mundo ao redor. Dentro. Porque é lá que o código começa a ser escrito ou apagado. Existe uma palavra que o mundo moderno corrompeu de um jeito muito específico. A palavra é integridade. Todo mundo a usa, ninguém quase a vive, e o motivo é mais técnico do que parece. Integridade não é honestidade. Honestidade é uma consequência. Integridade, na sua raiz latina, vem de integer, que significa inteiro, não fragmentado, completo. Se uma pessoa íntegra não é necessariamente a que não mente, é a que não se divide, a que pensa uma coisa, fala outra e age de um terceiro jeito diferente. Esse estado de fragmentação interna é o que a psicologia moderna chama de dissonância cognitiva. E a maioria das pessoas vive nesse estado de forma tão crônica que já não reconhece mais como dor, reconhece como normalidade.
E aqui está o ponto que muda tudo. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ainda jovem, submetido a uma das pressões de conformidade mais totais que um ser humano pode enfrentar. Cultura diferente, língua diferente, nome diferente, sistema de valores completamente diferente. Seu império inteiro desenhado para reformatar quem ele era por dentro. E o texto bíblico diz algo aparentemente simples, mas psicologicamente devastador na sua profundidade. Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria. Um jovem, sem poder, sem aliados visíveis, numa terra estranha, e a primeira batalha que ele venceu não foi pública, foi interna. Foi a decisão silenciosa de onde estava o centro de gravidade da sua identidade. Isso é o código mental de quem não abre mão de princípios. Não começa na ação corajosa que o mundo vê. Começa na decisão invisível que ninguém presencia. A decisão de que existe algo dentro de você que o ambiente não tem autoridade para reescrever. Mas como esse código se sustenta quando a pressão não para, a pressão não avisa quando vai chegar no seu nível mais alto. Ela escala. Ela escala de um jeito que foi desenhado, conscientemente ou não, para encontrar exatamente o ponto onde você está mais vulnerável. Não é paranoia, é dinâmica humana. Pessoas e sistemas testam limites, sempre testaram. E quem não tem um código interno claro, invariavelmente descobre seus próprios limites no pior momento possível, quando já cedeu longe demais para voltar sem custo. Se existe uma diferença fundamental entre uma pessoa que aguenta a pressão e uma pessoa que permanece inteira sob pressão. A primeira resiste, a segunda nem precisa resistir da mesma forma, sua identidade não está em jogo na mesma medida. A resistência gasta energia. A integridade estrutural economiza. Quando você sabe profundamente quem é e o que não está disponível para negociação, uma classe inteira de decisões difíceis simplesmente deixa de ser difícil. Não porque a pressão diminuiu, mas porque o centro de gravidade interno está ancorado. Paulo escreve em Filipenses algo que a maioria lê como encorajamento emocional, mas que é, na verdade, uma declaração de arquitetura mental. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. A palavra grega usada ali é mantano, que não significa sentir, significa aprender por experiência repetida. Contentamento ancorado em princípios não é um estado emocional espontâneo, é uma competência construída. É o resultado de ter passado por situações onde tudo empurrava para o colapso e ter escolhido repetidamente não deixar o ambiente externo definir o estado interno. Se isso não é estoicismo frio, é maturidade emocional com raiz espiritual, é aqui que a maioria das pessoas trava. Não porque não queira crescer, mas porque confunde esse processo com a ausência de sentimento, como se manter princípios exigisse desligar a emoção. Não exige. Exige algo muito mais difícil do que isso. O que se exige de quem não abre mão de princípios não é a ausência de emoção. Isso é algo muito mais raro e muito mais difícil. A capacidade de sentir tudo e ainda assim não ser governado por tudo que sente. Sentir o medo da exclusão e agir com integridade mesmo assim. Sentir a atração do caminho mais fácil e escolher o caminho mais verdadeiro mesmo assim. Sentir a dor do custo e pagar esse custo sem transformar a dor em ressentimento. Isso é domínio interior. E domínio interior não é controle rígido, é liberdade madura. Aqui está a virada que poucos percebem. Pessoas sem código interno claro acham que quem tem princípios firmes vive numa prisão de rigidez, mas é exatamente o oposto. Quem não tem princípios sólidos é escravo de cada ambiente que entra, de cada opinião que recebe, de cada pressão que aparece. Muda de forma conforme o recipiente, não por flexibilidade, por ausência de forma própria. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites. Saber com tanta clareza o que você é que nenhum ambiente externo consegue te convencer de que você é outra coisa. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E a verdade mais libertadora que um ser humano pode conhecer
não é uma doutrina. É a si mesmo. É saber quem é, o que defende e o que não está disponível para negociação, não por orgulho, mas por responsabilidade consigo mesmo e com tudo que foi construído dentro de você. Ó código mental de quem não abre mão de princípios não é herdado. É forjado. Decisão por decisão. Pressão por pressão. Escolha por escolha. A próxima escolha que vai definir o seu código está mais perto do que você imagina. Você já sabe qual é ela. Se esse conteúdo tocou em algo real dentro de você, me conta nos comentários. Qual foi o princípio que você mais teve dificuldade de manter quando o custo apareceu? Não precisa ser uma grande resposta. Às vezes, uma palavra já diz tudo. E se você conhece alguém que está passando por um momento de pressão agora, alguém que está prestes a ceder o que não deveria ceder, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Nos vemos no próximo vídeo.